Fala galera, aqui é o Rafa Garcia, nós estamos começando o 10º episódio do Maia Talks. Eu tô aqui com um convidado que eu já vou apresentar, mas tô aqui na companhia do Felipe. Fala, Rafa, obrigado aí pela presença de novo, pelo convite, tamo junto, vamos nessa. Legal demais. Bom, o Maia Talks é uma iniciativa que a gente construiu para poder trazer conteúdo para o mercado imobiliário, para poder trazer um espaço para a gente poder discutir tanto características do mercado como Sim. tecnologia. Né? A gente, como uma empresa de tecnologia para o mercado imobiliário, acredita que parte do nosso trabalho aqui no mercado é também levar educação e é também levar uma troca de ideias. Né? Então, acho que o Maia Talks é esse espaço. Se você que acompanha os episódios tiver alguém para indicar, para estar aqui e conversar com a gente, por favor, entre em contato aqui com o marketing da Plaza, que vai ser um prazer bater um papo sobre o mercado. Tá bom? É isso aí. Bom, tô aqui com um cara que começou como um cliente, hoje já posso dizer que é um amigo. Eu vou pedir para ele se apresentar já, mas uma história muito legal é que eu conheci ele no final do ano passado, e aí a gente tava falando ali sobre inteligência artificial, e ele conversou comigo à noite, finalzinho do dia, era uma sexta-feira à noite, ele tomando decisão de colocar inteligência artificial na imobiliária, atrasado para um compromisso que tinha com o filho, falando com o filho, coordenando as coisas em casa. Então, assim, é um cara que, além de empresário, é pai de família, e é um cara que, ao longo desses vários meses aí, desde o ano passado, a gente tem trabalhado muito perto. Dirceu, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no Maia Talks. Vou pedir para você se apresentar brevemente aí pro pessoal. Obrigado, Rafa. Então, eu sou o Dirceu, à frente do Grupo Avalia há 15 anos, vamos fazer 15 anos agora. Como você disse, pai de família, tenho 2 filhos. E é o que você falou, né? A vida de empresário, de empreendedor ali, a gente tá sempre correndo, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, mas a gente, no fim, dá conta de tudo. Equilibra os pratinhos, né? E é um prazer estar aqui, obrigado, viu, pelo convite. E tamo junto. Legal demais, cara. Eu quero começar talvez perguntando do Grupo Avalia, né? Acho que vale a pena contar um pouquinho da onde surgiu, 15 anos agora, como é que começou 15 anos atrás, como é que a empresa surgiu, como é que foi esse desenvolvimento. Conta um pouquinho aí pra gente. Vou tentar ser breve, Rafa, porque a história, eu começo a contar a história, a gente empolga, mas eu era cartorário, então eu vim do cartório de notas e de registro de imóveis. Que legal. Então tive uma baita escola do mercado imobiliário ali já dentro, né? Me formei em Direito e em vez de seguir a carreira de advogado, eu estava incomodado com o cartório e resolvi ir para corretagem, a convite de um tio e primo meu. Fui para Legal. corretagem, tava uma época muito boa, 2008, que Indaiatuba tava saindo muito bem assim no mercado imobiliário. Eu fui para lá e me apaixonei, gostei muito do mercado. Como corretor de imóveis, atuei ali alguns anos, até que teve um bloqueio de novos lançamentos. Eu trabalhava em lançamentos, comecei em lançamentos Mercado imobiliários. primário. Exato. E aí teve um bloqueio lá, porque tava com muito produto em estoque, o prefeito achou melhor segurar aí e bloqueou 2 anos. Eu falei, pô, e agora, né? O que eu vou fazer nesses 2 anos, se eu dependo disso? Sim. Os nossos plantões estavam com baixo estoque. Aí eu fui pro mercado de terceiros, me incomodei demais com as imobiliárias que eu passei, assim, mas muito. Não era aquilo que eu esperava que fosse o mercado imobiliário de imóveis prontos, Posso né? Ou imaginar. dependendo do lugar para Diferente terceiros, pra caramba, né? muito. E eu achei que dava para fazer muito melhor do que aquilo. Até que eu recebi um convite de novo do meu primo. Ele e um colega dele construía e eles tinham um espaço e eles falaram, olha, a gente tá com muita demanda, você não quer tocar? Eu falei, tocar, como assim? Nunca empreendi, nunca fiz nada, mas vamos lá, vamos pro desafio, né? E no fim, tô aí, 15 anos. Hoje não estou, eles não são mais sócios, né? Eles tocaram já o ramo deles, mas estou aí há 15 anos. 15 à frente anos. da Avalia. Legal demais, cara. E você já sempre foi de Indaiatuba? Nascido em Indaiatuba. Nasceu em Indaiatuba e viu a cidade crescer, né? Muito. A cidade de Indaiatuba é uma cidade que evoluiu muito nos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Perfeito. Essa a curva de crescimento foi absurda, né? Virou Perfeito. um destino, um destino queridinho para quem vem de São Paulo para cá. Demais. E de uma maneira organizada, né? A cidade, ela se urbanizou de uma maneira organizada, né? A gente até brinca hoje que fala que Indaiatuba tem trânsito.
Nem se compara, né? Uma cidade de São Paulo, mas é a realidade. A gente estava muito mal acostumado, né? A gente andava ali livremente. Hoje, de repente, fecha o semáforo 2 vezes para você passar. Pô, isso é um absurdo. Caramba, não era assim antes, Não né, era pô? assim antes, mas é que deu um grande volume lá, mas mesmo assim bem organizado, Rafa. Cidade, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou indaiatubano, que eu amo Sim. lá, porque a cidade de fato ela cresceu bem ordenada, Uhum. bem organizada. E Legal. como você falou, vou falar mais de 15 anos pra cá que foi o boom O ali de boom mesmo. Indaiatuba, mais uns 20 já vem crescendo, E sim. Dirceu, até pegando esse gancho do boom, né? Uhum. Eu sou de Sorocaba, interior também, cidade muito grande, né? Sorocaba está com, sei lá, aproximadamente 700 e poucos mil habitantes hoje. E eu percebi que essa régua subiu depois da pandemia, né? Pandemia, Perfeito. muitas pessoas migrando de São Paulo para cá, o cara se Sim. via apertado dentro de um apartamento, ali, porra, tenho dinheiro, tenho capital, então vou investir no interior. Você sentiu isso também? Como é que foi isso para Demais, vocês? demais. A pandemia foi o momento que os corretores de imóveis mais venderam imóveis, né? Sim, sim. Porque muita gente de São Paulo realmente vindo Migrou para o para cá. interior, porque é aquela questão, né? O pessoal começou a ver, ficou preocupado, pô, eu tô vivendo correndo mal e eu Exato. posso ir para o interior, ter uma qualidade de vida melhor. Todo mundo Muito começou a mais. olhar para isso. E aí, Indaiatuba foi uma das escolhas, até porque a Uhum. cidade é muito bem localizada, né, Exato. estrategicamente ali. Então, é pouco tempo de São Paulo, tem um aeroporto do lado, tem Aham. Sim, Campinas que atende muito bem também, que é do lado. exato. E ela tem toda aquela estrutura que traz a qualidade que todo mundo busca. Com certeza. Então, ao mesmo tempo que teve muita venda de imóvel ali, muito corretor, muita gente virou corretor de imóveis. Então Exatamente. teve um aumento de profissionais na área Uhum. que foi muito grande. Foi Sim. muito grande. Só que daí é aquela questão, né? Ao Será que são mesmo tempo. profissionais mesmo? Exato. Então, é isso que eu ia É perguntar, isso, né? é isso. Quantos desses permaneceram, né? Muitos não permaneceram, É, muitos entram. Eu acredito que assim. Na corretagem existe alguns perfis. sim. Então tem o oportunista que tira ali só porque Sim. vai que alguém bate na minha porta Só quero dinheiro. e quer comprar, né, um imóvel, já tem minha profissão, mas eu vendo. Sim. Então tem os que faz ali para um aumento de renda, de repente ainda tem algumas pessoas que já se aposentaram ali, mas Perfeito. tem a vontade de fazer alguma coisa de trabalho e tudo mais. E aí depois a gente vai para os profissionais de fato, que são as pessoas que estão estudando o mercado, que estão se Perfeito. empenhando Isso no aí. mercado, que estão se atualizando, né? Entendem do mercado imobiliário e podem falar sobre o mercado imobiliário, né? Porque o que a gente tem ouvido de asneira aí também é Bastante. É um gigante. monte. Acho que Demais. assim, né? A gente tá falando de corretor, né? Aí falamos ali da pandemia, né? Desse aumento artificial do número de profissionais, porque Uhum. eu mesmo não considero que é, esses profissionais oportunistas, né? Que aproveitam algumas. O mercado imobiliário é cíclico, né? Então, Demais. na alta sempre aparece mais créditos emitidos do que na baixa, É. né? Então, é comum você ter esse movimento. Mas o corretor de imóveis que está perseverando aí os últimos 15 anos, 20 anos na profissão, esse sim passou por diversas transformações, né? Então, você lá à frente da Avalia esses anos todos, sem sombra de dúvida, a gente se conheceu aqui para falar de inteligência artificial. É. Mas há 15 anos atrás a gente estava falando de anúncio digital. Há 5 anos Perfeito. atrás o assunto era CRM. Né? Então a imobiliária, o corretor de imóveis, ela tem que se adaptar a diferentes momentos que a tecnologia e o consumidor evolui, né? Como é que você como é que a Avalia interpreta tudo isso, né? Como é que você foi? Você sempre foi um cara mais resistente ou um cara mais na vanguarda? Como é que foi sua cabeça ao longo desses anos? Não, pelo contrário, Rafa. Eu fui sempre o explorador, né? Sempre trouxe muitas, né, inovações. Eu gosto muito do que é diferente, né? Do que traz alguma coisa. Lá atrás, quando eu resolvi sair passei pelas imobiliárias e não satisfeito, exatamente porque era um mercado assim, para mim, que não conhecia muito o mercado, já achei que era muito
muito ruim, assim, sabe? Muito retrógrado, assim. Aham. Burocrático. Chato, era um Chato. trabalho chato. E aí eu falei, mas cabe isso, cabe aquilo, cabe uma inovação aqui, cabe sistema, por exemplo, CRM na época ali, quando eu entrei, não era preenchido, era Sim. muito. Não que hoje seja mil maravilhas, né, Rafael? Seja 100%, né? É um desafio do dia a dia, mas sim. antigamente o CRM era usado só para subir o imóvel para o site, Isso. praticamente, entendeu? E subia de qualquer jeito. Bom, você sabe A melhor gente do que sabe eu como como que que era, né? Sim. E então eu sempre gostei muito da inovação, sempre de trazer coisas novas, tal, tanto que quando você falou comigo lá sobre IA, já estava estudando sobre isso, quando você trouxe essa inovação aí da Plaza, eu não tive muita dúvida, né? Tanto que a gente falou sexta à noite, realmente, como você disse. Que legal. E aí tem uma outra coisa importante também, Dirceu, você é um cara que é aderente à tecnologia, né? Então Muito. você tem esse viés tecnológico, isso é muito legal. E só que tem o desafio também dentro de casa, né? Dentro da imobiliária, que às vezes assim, pô, eu vou trazer um monte de tecnologia para Sim. o meu time, né? Uhum. E aí tem essa questão de você evangelizar o seu time, né? Para ter essa sua cabeça também de tecnologia. Às vezes o seu time ainda não está preparado, Verdade. né? Então tem muito isso que eu vejo dentro das imobiliárias hoje. Então como que você lida isso dentro da sua casa hoje, da porta para dentro? A gente sempre entra com projeto, né? Então a gente planeja isso. ah, Como todo planejamento, nunca sai 100% perfeito, mas a gente sempre planeja isso para conseguir implantar. Mas é óbvio que de várias ferramentas que eu já implantei não deram certo, mas faz parte Testes, do risco. com Né? certeza. Então eu prefiro testar 10 e conseguir implantar 3 do que não testar nenhuma, Exato, entendeu? exato. Essa é a Agora, minha ideia. essa história do time não aderir, eu acho que tem sim uma parte de evangelizar. Mas se você também faz um bom recrutamento, se você também faz um bom trabalho de cultura, se você dentro da imobiliária consegue promover, não só na hora de pôr uma ferramenta, mas durante todo o processo, né? Você tem um time que é aderente com você, eu acho que essa fricção diminui, né? Que é pelo menos o que eu sinto lá na Avalia quando eu vou até lá. Né? Assim, Sim. acho que o time que você tem ali, que vocês têm, é um time que é coeso, né? Um time que tá buscando as coisas muito parecidas, né? Tanto que eu trago para reunião, geralmente eles também, né? Eu falo para Exato. você, eu trago eles porque também eu quero que você veja a opinião deles. Eu acho muito importante, não só a minha opinião, né? Porque Sim, às vezes vira até telefone sem fio, né? sim. Mesmo eu Exato. tendo conhecimento, acabo não passando exatamente o que eles querem. Mas eu acho que isso é uma característica muito. Acho que uma característica de liderança que você tem ali, porque você dá autonomia para as pessoas, né? Então, é muito comum. Bom, eu, sei lá, devo conhecer quase 1.000 imobiliárias no país inteiro. Cara, já fui em várias imobiliárias que, assim, tem várias pessoas na reunião, mas ninguém fala. Só o dono da imobiliária que fala. E se alguém abre a boca pra falar, o dono da imobiliária corta. E aí depois o dono da imobiliária fica chateado ou entristecido que as pessoas não estão compradas com a ideia ou que não estão aderentes ao novo momento da imobiliária, etc. Eu acho que ali tem uma questão de autonomia também envolvida que você dá para as pessoas os desafios e depois cobra, evidentemente, os resultados. Isso é pensado ou da onde você traz essa veia de liderança aí? Isso é estudado, né? Não é pensado. A gente, como a maioria dos empreendedores são, a maioria mesmo, ele é centralizador. Sim, Então eu faço, eu sei, você não sabe tanto, então deixa que eu faço. Eu solto o projeto, mas fico segurando, então isso daí é normal. E desde que eu comecei a empreender, uma coisa que eu fui atrás cara, eu não sei empreender, como eu falei pro meu primo, falei, mas eu nunca fiz isso, né? Ele falou, não, vamos embora, desafio. Aí eu comecei a estudar. E aí, então, há 15 anos, pelo menos, aí que eu estudo muito a parte de empreender, de gestão. legal. Então, acredito que tem muito o empreendedor na raça ali e tem o empreendedor gestor. Eu acredito que eu não sei tudo, não. Toda vez que eu entro num curso, que eu vou num lugar, eu falo, caramba, É isso aí. parece que eu sei menos, né? Quanto mais Tem a isso. gente vai aprendendo as coisas, você, porra, cara, E é parece que eu não verdade. sei de nada. Menos você, Menos você sabe. O Dirceu é um cara que tá mais sempre você fazendo sabe que menos curso. sabe. Sim.
vira e mexe falando com ele fala, não, já tá, eu vou em tal curso, pô, eu participei da imersão tal, eu fui em tal lugar, hoje à noite eu tenho curso. Então acho que essa voracidade por consumir conteúdo, né? E consumir conteúdo hoje em dia ficou muito mais fácil que antigamente, né? Hoje em dia você consome conteúdo, você tem... quem gosta do presencial tem coisa presencial, quem gosta do online tem coisa online, quem gosta de ler tem livro, quem gosta de vídeo curto tem vídeo curto, quem gosta de aprofundar tem live. Então, assim, acho que não só para o mercado imobiliário, isso é para todo mundo, né? Quem quer estudar hoje não pode reclamar do acesso. Né? O acesso melhorou Muito acesso. demais, né? Demais. Eu sou o híbrido, Rafa. Eu gosto muito do presencial. Eu acho que você fica muito mais imersivo ali, então percebe-se mais coisas. Aham. Tenho muita questão online. Live, ontem eu participei de uma live, a minha esposa tá até aí para confirmar, porque ela teve que segurar os mesmo? filhos. Aí. Ela teve que segurar os filhos lá e eu fui lá, me tranquei no quarto, porque era um tema que eu queria muito entender melhor. Então é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Também online, curso, tem vários lá que de repente vou lá, Capacitação. busco muita capacitação. E E eu legal. acho que é a diferença, viu? Sim. E você engaja o seu time para isso também, para essa via de capacitação? Você instiga eles, porque o perfil da imobiliária ali, o dono e o time é muito reflexo, né? Então reflete a sua cultura, o Perfeito. seu pensamento. Então existe isso dentro também da... Existe, do grupo. existe. A gente incentiva muito. A gente tornou uma das salas lá da Valia. Não sei se você chegou a conhecer quando você foi lá da outra vez. Mas uma das salas, a gente tinha uma sala que era uma mesa grande de reunião, cabiam 13 pessoas. Sim. Eu transformei essa sala num auditório. Hoje cabe legal. 30 pessoas. Então, assim, a gente tem lá um auditório exatamente para treinar, para poder incentivar essa evolução. Até por causa do ambiente, né? Então, geralmente, a gente faz reuniões Sim. na sala de reunião, a gente faz treinamento na sala de reunião, a gente atende cliente na sala de reunião, fica tudo sempre nessa sala de reunião. Aham. Quando eu crio um ambiente diferente, uma sala de treinamento, a pessoa entra ali, ela já sabendo Muda o que vai o mood, ter ali. né? Exato, Exato. exato. Que bacana. A gente teve esse investimento lá que ainda já valeu a pena e ainda vai valer muito mais a pena. Investir no seu capital humano, né? Isso é Perfeito. importantíssimo também. Não só na tecnologia, mas no capital humano. Até porque o Rafa falou, né? Como que é a contratação, né? É um time, como que você faz toda essa parte? Rafa, hoje está muito difícil você encontrar um profissional com uma experiência no mercado imobiliário, bem flexível. Então a gente está optando também por treinar pessoas, fazer com que pessoas consigam executar isso daí. Exato. O mercado imobiliário gosta de usar o termo calça branca, né? O Calça pessoal branca. fala, pô, eu tô aqui com tantos calça branca, tá? Ontem eu tava com um dono de imobiliária, da Zona Norte, lá em São Paulo, ele falou pra mim, pô, eu tô aqui com 3 corretores e 2 calça branca. E ele tava me comentando que o comportamento dos novos, né, na verdade tava influenciando os antigos. Porque os antigos estavam se sentindo ali de uma certa forma parados, não tô vendendo, não tá vindo visita. E essas 2 pessoas novas botaram um gás no time, né? Mas eu também já ouvi de dono de imobiliária que essa história de formar é muito cara e demora muito tempo. E como você não tem uma fidelidade garantida, às vezes você forma e o corretor vai para concorrência. Olhando pela sua experiência, né, desses 15 anos todos, você aposta mais na formação ou se tem a oportunidade de trazer alguém que já tem carteira, já tem tanto relacionamento com o proprietário, como já tem o traquejo ali para tocar as negociações, é a tua prioridade. Como é que você olha isso? Rafa, como a gente tem uma imobiliária um pouco diferente, né? Não dá para ser tão diferente assim também, porque tem as burocracias são as mesmas, tem coisas que não dá para você pular. Mas como a gente é um pouco diferente, é difícil a gente encontrar um corretor no mercado disposto a mudar. Então, geralmente ele vem ali já com uma carga, é assim que funciona. Então, Vícios, né? então tem um ou outro que chega lá e querendo essa mudança, que aí ele sentiu nele que falou, cara, não tá rolando, eu preciso fazer algo diferente. Então ele encontra lá
algo diferente. Mas não adianta. A venda não é a imobiliária que faz, a venda é o corretor. E tem esse entendimento que vem muito errado, que eu acho que vem lá de trás, tá? O corretor ele espera muito que a imobiliária faça venda. Não, a imobiliária tem que estar ali para te dar suporte, para você ficar focado em fazer vendas. E aí tem uma diversidade muito grande, né? Não dá para falar o que é certo e o que é errado, mas tem imobiliária que o corretor ele faz, por exemplo, uma locação, aí ele faz o contrato, ele faz a vistoria, ele atende o cliente, entrega as chaves. E isso eu não acho que deve ser assim, né? Entendi. Esse é o meu entendimento. Então o corretor tem que ficar focado em locar, o corretor tem que ficar Do focado lado em comercial vender. mesmo. E a imobiliária dá esse suporte. Então, é difícil falar o que é certo e o que é errado, né? Mas para mim esse é o meu entendimento. Então eu prefiro às vezes muito mais treinar pessoas novas para o mercado, até Prepará-las. porque a gente já teve experiência de preparar gente do mercado comercial, que é mais ativo, né? Então você coloca no mercado imobiliário e aí ele tem uma atividade que o corretor mais antigo ali às vezes não tem. Aham. O corretor, às vezes, ele é exato. mais reativo, ele fica esperando o lead, né? Esperando o lead chegar, Exato. não. Então, a gente tem gostado bastante do preparar o corretor. Que legal. Bacana. Ô, Dirceu, não sei se você sabe, nessas minhas andanças aí no mercado imobiliário, eu me aventurei também aí. Me aventurei não, eu fiz uma tentativa, cheguei a fazer o curso, o TTI, fiz um mini estágio numa imobiliária muito grande em Sorocaba. Foi na pandemia? Essa eu não sabia. Não foi na pandemia. Eu me livrei da pandemia. Mas eu vi, cara, os desafios que a imobiliária tem. Eu vi isso de perto. Então eu sempre fui curioso, ter essa curiosidade de saber como que é trabalhar dentro desse ecossistema da imobiliária, né? Então eu passei ali na pele o que o corretor sofre mesmo, né, no dia a dia. Captação, rua, fazer relacionamento. Então hoje a diferença do corretor de 10, 15 anos atrás para o corretor de hoje, corretor contemporâneo, né? Então hoje ele precisa saber de arquitetura, ele precisa falar com o cliente sobre investimento, né? Principalmente o cara que é focado em vendas, locação diferente, que é aquela loucura, recorrência. Mas o cara de vendas hoje ele tem que ser diferenciado, né? Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Nós trabalhamos lá médio e alto padrão. Então, já é um público ainda mais exigente em termos de informação. Sim. Então, se você não sabe, inclusive você não falou um aí, que é psicólogo, né? Ah, A gente com tem que ser certeza. psicólogo Tem que ser, também. Com certeza. Tem que ser também, né? Acho que quase toda a profissão hoje em dia. Que faz tudo parte da comunicação. Então, o melhor comunicador é quem mais entende. Não é o que vende mais, mas sim o que mais entende. Então, E ele precisa saber um pouquinho de tudo. Uma observação aí, escutativa, né? Ah, Às vezes o cara escutativa. não escuta, só ele fala, né? Isso é muito importante. A gente tem no nosso manual de cultura lá, dentro da Avalia, o entender para atender. Né? Então, assim, a maioria das pessoas elas estão preocupadas em vender. E a gente tem lá muito forte no nosso manual, que é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente está lá para ajudar pessoas. O dinheiro, que a maioria das pessoas entra no mercado imobiliário é por causa da grana. Né? Mas, assim, quando você coloca o dinheiro à frente do atendimento, não acontece. Agora, quando você está preocupado realmente em ajudar pessoas, o dinheiro é uma consequência. E é uma coisa que vem orgânico. redondo, é orgânico. Até porque o mercado imobiliário, né, o ciclo para você, vamos falar de venda, né? O ciclo da locação é mais curto, mas o ciclo de venda é um ciclo longo, né? Sim. No Brasil, a gente fala que o ciclo dura pelo menos 6 meses, do momento que você entende que você vai comprar um imóvel até efetivamente você efetivar a transação. E aí o corretor parece, né, muitas vezes tá sempre preocupado com o próximo lead, né? Então, eu atendo esse, mas ele não tá tão pronto, quem sabe o próximo tá pronto. Quem sabe o próximo tá pronto. Mas aí tem um grande amigo meu que já veio aqui também, que ele diz que existe o funil de vendas e existe o funil do corno. O que é o funil do corno? O funil do corno é o seguinte, se você atender um lead aí que comprar com você na mesma semana, alguém foi chifrado, Alguém cara. foi corneado. Porque Perfeito. esse cliente estava falando com alguém esse tempo todo. O cliente não decide comprar na segunda, ele não começa a procurar na segunda e compra na sexta. Ou é o churrasqueiro, né? Então Prepara pode a carne. acontecer, né, de você vender rápido, pode. Mas não é a premissa básica, né? Não. O normal é você pegar... Então teoricamente, o seu tempo deveria ser investido nos clientes que você já atendeu, não nos próximos, né?
Então, isso pô, aí. eu levei o cara pra visitar, eu já entendi a dinâmica dele, eu já entendi a situação dele, eu tô próximo da família, eu entendi a complexidade, agora eu vou dedicar tempo aqui, né? Porque eu vou acompanhar esse funil todo até a venda. Né? Senão, se eu ficar sempre atrás do próximo, eventualmente tudo bem, uma hora eu posso vender, né? Tá ali na hora certa, no lugar certo, com o imóvel certo. Aí você sofre venda, Aí né? você Você sofreu não uma faz venda. venda. Mas aí isso, consequentemente, quanto que. Vou te fazer uma pergunta aqui. Né, até no outro podcast a gente ficou discutindo esse número. Um corretor top performer, tá? Um corretor que performe muito bem. Quantas vendas que ele faz no ano? Cara, eu vou falar pra você. A média hoje do mercado, a gente tá falando em um imóvel para cada 3 meses. Um imóvel a cada Um 3 médio, meses. um corretor Na média. mediano. É. Então, Um top, a gente vai falar de 12 a 15 vendas no mês, no ano. no ano. No ano. 12 a 15 vendas no ano. Isso. Então, você vê, um top performer 12 a 15 vendas no ano. É. E a média dá um a cada 3 meses, são 4 vendas no ano. Certo? São 4 trimestres. Sim, É. sim. 4, sim. isso. 4, 5 vendas 4, no ano. 5. Só uma recapitulando aqui, médio alto padrão, tá? Média alto Se a padrão, gente não, chegar lógico, no lógico. Minha econômico, casa, aí beleza, vende aí é outro 15, jogo. 20, no mês. Mas pensando aí é nesse outro jogo. mercado de terceiros médio e alto padrão, o top performer pode ser que faça uma venda por mês. Né? Equivalente a uma venda por mês, 12 vendas no ano. Sim. Ainda assim, ele não vende todo dia. Não, mas Não tem, não existe. A velocidade de venda não é desse jeito. Né? Então não adianta você. É um trabalho consultivo, efetivamente, e não um trabalho de atender rápido e falar, e aí, vamos ou não vamos, né? Uma construção, né? Um Legal demais. relacionamento. Exato. Boa. E você trouxe um ponto que uma vez o Guilherme Carnicelli, não sei se você já ouviu falar, Conheço. conhece? Ele é Abraço, bem legal, Carnicelli. legal pra caramba. Ele foi lá no meu escritório um dia e ele me pegou com exatamente a pergunta que você falou. Ele falou assim, qual que é o melhor cliente pro teu corretor? Pensei, cara, falei, melhor cliente? Aí ele falou, é o próximo. Então ele sempre tá com a esperança que o próximo vai chegar comprando, Sim. né? Vai chegar com a mala de dinheiro, pôr na mesa e comprar. Não, Exato. não é a realidade, né? É A verdade. realidade é que é uma construção. A venda de imóveis, ela é uma venda complexa, né? Falando sobre toda a parte comercial, vendas. Então, uma venda de produto, tem a venda de imóveis é uma venda complexa. Ela é construída e ela é construída na confiança. Então, vende, aí outro palestrante que fiz mentoria, o Guilherme Machado, e ele trouxe isso para mim e é fato isso. Venda é confiança, ponto, e nada mais. Exato. E é isso mesmo. Então, o lead, e por isso que eu falo muito, né, corretor, você tem que ter a tua carteira. Para você fazer vendas todos os meses, você tem que ter a tua carteira, você tem que fazer isso. O lead é algo que vem, ainda você vai criar segurança nele, vai criar confiança. Aí ele chega no mesmo ponto do que o cliente que você vai buscar da sua Exatamente. carteira. Então, você tem muito mais trabalho. E a maioria dos corretores, eles são muito mais reativos. Sim. Tá sempre esperando o lead para sofrer venda, né? Pra Para sofrer chegar venda. pronto. E não tem isso. Não tem. É uma construção que você faz no tempo. E aí, então, assim, né, a gente tá falando bastante aqui sobre o corretor na evidência, né? Aham. Porque o corretor é o verdadeiro protagonista da transação imobiliária, né? É aquele que tá ali coordenando todos os esforços entre a imobiliária, entre o comprador, o vendedor, ou eventualmente facilitando uma locação, né? E aí eu queria começar a entender como é que a tecnologia entra nesse jogo, né? Porque nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de atendimento, de entender para atender, mas aí no meio disso a gente tem a tecnologia chegando para suportar esse ecossistema. Né? Quando você, por exemplo, decidiu lá no Grupo Avalia começar com a Maia, né? Colocar a inteligência artificial para dentro do processo, qual era a expectativa? Né? O que de fato você tinha ali eu sei que você é um entusiasta da tecnologia, então tem um lado que é, poxa, Sim. vamos estar na vanguarda aqui, vamos beber água limpa, né? Sim. Mas tem um outro lado que é, poxa, o que é para que dado que a gente tem que olhar para saber que as coisas estão dando certo ou que tem dado certo? Tá, antes do dado, Rafa, só para concluir aqui,
a inovação, a tecnologia, a gente traz exatamente para deixar o humano fazendo o que o humano faz, que a máquina não faz, que é relacionamento, né? Que é Perfeito, atender. isso dá Então, tempo. a Maia, ela vem para dar o primeiro atendimento, para dar a primeira, né? É, as primeiras informações, enquanto o humano ele é incapaz de dar o atendimento momentâneo. Ele é incapaz de atender 3 pessoas ao mesmo tempo, 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele pode até falar com 2 pessoas ao mesmo tempo, mas atender de fato não tanto, né? Então, aquele entender, eu preciso de tempo de qualidade para poder atender, Exato. né? Então a gente usa a tecnologia para que nós, seres humanos, tenhamos tempo de qualidade para poder fazer o Legal. atendimento. Entendeu? Mas agora voltando, dados, aí é muito. Não tem algo muito certo ainda para mim, tá, Rafa? Porque é tudo muito novo. Sim, A gente tá com a Plaza quase um ano já, né, Rafa? Quase um ano. quase um ano. E mesmo assim a gente tem muitas. Cada hora a gente tem que olhar para um dado, né? Então, cara, onde a Maia tá ajudando a gente, onde a gente pode intervir que vale mais a pena, sabe? Mas a gente, lógico, concentrando um pouco na Maia, mas em tudo. Todas as Sim, ferramentas tecnológicas, até num CRM. Então, se a gente pegar um CRM hoje para fazer uma leitura do CRM, é infinito. Infinito dados ali que você pode ter, desde que alimentado. E aí a tecnologia, a IA, ela já vem alimentado. Então é isso que a gente ganha bastante vantagem e celeridade, né? legal. Coisas que às vezes, por causa de tempo do corretor mesmo, ele não faz o input de informação no seu CRM, falta muito, né? Pô, eu preciso trabalhar com dados, mas a gente depende de uma pessoa para imputar esses dados, né? Então a Sim, Maia faz isso já para você, né? No seu topo de funil lá, ela já vai gerando esses dados para sim. você tomar uma ação. E é uma coisa muito interessante também, quando a gente implementa a IA, né? A Maia na imobiliária, ela te gera novas demandas, né? Então ela te tira um pouco da fricção, ali essa dor do atendimento, mas ela vai te dar mais demandas de qualidade, né? E Isso aí. aí você tem que ver essa demanda, é o que você falou, vai gerando muitos dados, né, ainda. Isso aí. Até não só esse topo de funil, né? Mas já quase o meio de funil, Meio. vamos dizer assim. Mas quando a gente está fazendo a gestão desse lead, já falei com o Denis Bistafa, você que me apresentou ele, Sim. inclusive. E a gente estava Ele que tem Grande a história do Denis. funil do corno. Ah, É o Denis, foi que ele. está, é o Denis que tem o Legal. abraço pro Legal. Denis aí. Ele é sensacional. E é o que ele fala, a IA ela precisa fazer essa gestão muitas das vezes porque o corretor ele é caçador, né? Então o corretor ele tá na rua para vender e aí ele tem que voltar para fazer a gestão do lead, só que tá vindo a enxurrada de lead que a gente tem hoje, ele não consegue dar atenção para tudo. E aí que acontece muito do corretor corno, né? Exato. Que aí ele não dá atenção, a hora que o É. cliente estiver Não, na etapa ali de compra, de repente ele entra na internet e viu, não gostei desse imóvel, vai lá e compra. Pô, o cara decide rápido, né? sim. Ele tá na jornada dele há muito tempo. Já, com certeza. E assim, né, eu fiquei muitos anos trabalhando, né, à frente de portal imobiliário. Eu me lembro, sei lá, 2016, talvez, eu fui palestrar no Conecta, e aí, em algum momento, eu falei, olha, se você é corretor de imóveis, sei lá, tinha uns 2.000 pessoas na plateia. Eu falei, ó, se você é corretor de imóveis e não atende o lead que vem aqui do portal em até 5 minutos, tá jogando dinheiro fora, você já tá perdendo lead, etc, etc. Por outro lado, eu falava aquilo, mas eu pensava, bom, se o corretor estiver fazendo o que ele deveria fazer, que é relacionamento, que é estar no clube lá, se relacionando com as pessoas, que é estar na rua, que é captar, que é almoçar com o proprietário, que é fazer a parte efetivamente da confiança, É, como é que ele vai atender o lead em até 5 minutos? As coisas não se conversavam, né? Era uma necessidade digital, mas que não tinha uma resposta imediata. Eu acho que a Maia nasceu para resolver esse gargalo, né? Falar, peraí, corretor, pode ir fazer teu trabalho que você vai responder o lead em 5 minutos. Porque no momento que chega o lead, você vai ter um assistente aqui qualificando para você. Então, eu acho que o primeiro dado que eu, né, à frente aqui da Plaza, olhando no dia a dia, o primeiro dado que é inevitavelmente melhor é a primeira etapa do funil.
né, que é a captura da atenção, você atende em 15 segundos, essa instantaneidade de atendimento te empurra naturalmente um meio de funil mais maduro, né? É, e aí, o que fica aqui de dúvida para mim, para discutir para você, contigo, esse meio de funil, né, que aí você tá tratando ali no CRM e tudo mais, que tipo de ações que o corretor pode lidar com o cliente que já passou no primeiro atendimento, já falou com a Maia, já agendou visita, visitou e aí ele parou, né? Que tipo de incentivo que você costuma falar com a equipe, de como recuperar esse cliente, como estimular ele, como dar sequência, né, nesse funil? Venda é confiança, né? Então, assim, eu tenho que manter a confiança do cliente. Como que eu mantenho a confiança do cliente? Relacionamento. Relacionamento. Então, vale muito, às vezes, trazer para o escritório, tomar um café, entender as necessidades. Porque, assim, ó, o que que falta para ele comprar? Precisa entender isso. O que que falta para ele tomar a decisão de compra? Aham. Às vezes é dinheiro. Às vezes ele precisa. Acontece muito a renda não está compatível, alguma coisa assim, então ele precisa de um tempo para regularizar essa parte. E quem garante que a hora que ele regularizar a parte, ele vai comprar com você? Não tem garantia nenhuma. Só tem quando há muita confiança. E a confiança você vai ter que ter no relacionamento. Então, como fazer isso? Tem que alimentar. Alimentar de informações, se é um financiamento bancário, trazer questões do financiamento bancário, estar sempre falando com o cliente. Sim. E é o que eu sempre falo para os clientes, né? Meu, a gente tem uma estrutura lá boa para levar o cliente lá para poder dar um bom atendimento, né? Então, coloca lá na TV os imóveis, entende. Quanto mais você conversa, mais você vai entender quais são as necessidades do cliente. E aí, às vezes, consegue até antecipar muito mais essa compra aí. Consegue Então, acelerar. no limite, o meio do funil tem que ter muitos pontos de contato, né? Sim, Tem que ter sim. muitos pontos de contato, ainda que sejam repetitivos, ainda que seja para discutir o mesmo assunto, mas isso expande a confiança, né? E aí você entende que não é todo corretor que tem o perfil de conseguir ser o caçador ali e também fazer a gestão. Sim. Por isso que a gente tem uma IA, ou a gente tem um setor lá de pré-atendimento, né, de SDR, Uhum. que a gente vai fazendo essa manutenção junto com o corretor. E é trabalhoso, é uma engenharia, né? Eu falo que é uma ciência maluca, cara. É uma É ciência. uma ciência. Tem que... E até você comentou, né? Você falou, há 16 anos você falava sobre atender até 5 minutos, né? Imagina agora, 10 anos depois, com o IA. Não Sim. é mais 5 minutos, é 5 segundos. Não, Senão, pois é. senão Cada você vez perde mais o vai cliente. diminuindo. Exato. Cara, agora eu vou tocar umas polêmicas aqui, né? Bora. Assim, a gente tem ouvido falar, isso não só no mercado imobiliário, mas de maneira geral, há algum tempo você ouve falar que dados é o novo ouro, Sim. né? E agora acho que com a inteligência artificial ficou evidente porque dados é o novo ouro, né? Quanto que vale a OpenAI, né? Que é uma empresa o quê? De dados, né? Que pega todos os dados públicos que estão disponíveis na internet e treina um chat GPT da vida para te responder qualquer dúvida que você tenha. Perfeito. E aí eu já há uns anos eu venho notando as imobiliárias se munindo cada vez mais de dados. Então é comum, eu vou na imobiliária, o dono da imobiliária me chama e diz: olha, puta, aqui meu BI, eu tenho aqui todos os dados, dá para olhar isso, dá para olhar aquilo. E aí eu pergunto, mas olha mesmo? Muda mesmo no dia a dia? Dá para tomar decisão com base nesses dados? Porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas se preocuparam de encher o painel de dados. Então põe na televisão, põe em tudo quanto é lugar. Mas e o reflexo para ação, né? Muda a execução? Qual que é a tua visão sobre isso? Realmente, é polêmico, porque assim, ó, dados realmente é o novo ouro, dados, quem tem dados, como você falou, da OpenAI, e o problema é o que você faz com os dados. E aí, imobiliária, dependendo do tamanho da imobiliária, ela não adianta você ter muito dado se você não vai conseguir nem analisar esses dados. Nós temos um tamanho razoável lá, eu olho esses dados
Mas, vira e mexe, eu tenho que estar ali entre o tático e o operacional ali também, e os dados ficam um pouquinho para trás. Aí a gente resolve o problema que está lá, volta para os dados, e a gente vai. Então, como eu falei, dados dentro de um CRM é infinito, que você pode fazer, cruzar de informações para ter o que você pretende ali, para criar uma estratégia. Mas geralmente são alguns dados, os básicos mesmos, que você faz análise, principalmente de custo, de lead, de como está atraindo, como que está convertendo, qual que é o custo disso, e de gestão também, o que está morrendo no meio do funil. Pois é, você tocou no ponto que é o que eu tento defender há um tempo. Dados são o novo ouro, Sim. só que existe o ouro arroz com feijão e existe o ouro gourmet, Sim, né? Então, assim, não dá pra você chegar no ouro gourmet se você não faz o arroz com feijão. perfeito. Então é normal, às vezes o cara me mostra um Power BI cheio de gráfico, eu falo, pô, show de bola. E quanto tá a conversão de lead pra visita, visita pra proposta, proposta pra fechamento de cada um dos corretores? Aí eu não sei. Pô, então, cara, esse monte de gráfico aqui, esse monte de comparação, você não tá olhando pro arroz com feijão, né? Então, assim, acho que o trabalho de tecnologia e dados tem que começar do mais simples pro mais complexo, né? E não o contrário, né? Você vê que, assim, as empresas mais valiosas do mundo, elas não necessariamente consomem dados complexos, né? O chat GPT, por exemplo, ele responde uma dúvida simples que você tenha, né? Então, o chat GPT fez um processo de atender o mercado B2C de maneira geral, né? Assim, a tecnologia que mais teve aderência na velocidade da história. Tem mais usuários, a curva de ascensão de usuários da OpenAI foi maior do que foi do Facebook, é maior do que foi o Instagram, é maior do que foi a própria internet, né, na história. Então, eu acho que parte aqui do nosso papo é para talvez dar uma cutucada nas imobiliárias para olhar sim para os dados, mas olhar para o arroz com feijão, né? Que às vezes não adianta só ficar no dashboard bonito e colorido, cheio de velocímetro, mas não executar o que tem que ser executado, né? Se a gente falar de dados, tem do mínimo ao máximo, né? Então, o mínimo ele tem que ser garantido. Ah, vamos falar em leads, né? É o que a maioria vai falar de leads, não é só baseado nisso, mas quantos leads eu estou recebendo? Quantos leads eu recebi esse ano, mês passado? Como que tá a métrica disso? Quanto tá o meu Tá custo indo, por tô com um lead? problema, não tô. E aí sim eu vou para custo por lead. Sim, Porque tem gente que nem olha a quantidade de leads que recebe. sim, Aham. Principalmente o autônomo ali, de repente ele não tá nem, ele não tem tempo de olhar sim. isso. O que que ele quer? Ele quer lead, ele quer lead, ele quer lead, mas ele não sabe o que que melhorou, o que que piorou, por Exato. que melhorou ou piorou. Então isso daí é o básico do básico. Aí depois a gente vai explorando até chegar ao máximo em outros dados, principalmente dados mais complexos, que é o Exato. que você falou, que daí seria o gourmet ali, né? Então eu Sim. saber aí entender o comportamento do cliente para conseguir fazer aí sim acelerar uma venda, para conseguir atrair mais clientes com aquele perfil, e aí já vira um pouco uns dados mais complexos, que você tem que entender comportamento e não só os dados é, fáticos ali, né? Legal. Show. Eu acho que assim, a gente já tá começando a caminhar aqui talvez pro final, né? Mas para levar aqui a pergunta de novo para inteligência artificial, você tem um uso de caso da Maia lá na tua imobiliária que eu acho muito interessante, porque tem gente que coloca a Maia no lugar do SDR humano. Uhum. No caso de vocês, vocês têm a Maia e o SDR humano, né? E você até usou um nome que eu vou usar aqui quando eu estive lá a última vez. Você falou, pô, a Maia é minha hostess, né? Me conta um pouco dessa visão aí, de como você pensa o teu time com a Maia fazendo parte, né? Então, qual que é o trabalho da Maia e qual que é o trabalho do SDR humano? Legal. Eu acredito que a IA ainda, por mais que a gente está bem avançado lá no nosso projeto, a Plaza está muito avançada nisso, ainda tem o humano que opera a Plaza, né? A IA, perdão. Tem o humano que recebe o contato da IA também. Então a gente tem pessoas ainda não tão acostumadas com esse tipo de abordagem. E a gente usa também o humano ali, intercalando com a Maia. Então a Maia, o que que eu prego lá?
A Maia é uma hostess, né, pra gente. Então ela faz sala, ela conversa, ela dá informação, ela adianta, antecipa, ela agenda a visita, que é bem legal. Às Sou vezes a só gente chega. concierge. A gente chega, às vezes, de manhã, tem visita agendada que o cara agendou de madrugada. Espetáculo, Maravilha. Mas a gente não pode esperar que ela faça tudo por nós. É uma IA. A gente precisa controlá-la, né? Não deixar que ela nos controle, porque senão o resultado vai ser bem diferente. E aí, então, é o nosso SDR, ele está sempre de olho ali na Maia, e aí ele antecipa. Quando ele vê algum sentimento ali na mensagem, alguma coisa, fala, pô, isso daí eu consigo fazer. Ele pega esse atendimento, liga e consegue converter na maioria das vezes. Perfeito. E a IA ela não vai ter essa leitura de sentimentos ainda, né? Logo ela já vai conseguir entender nas palavras, mas o nosso SDR ele consegue. Então, brinco com o Diogo lá, né, que faz o nosso SDR. Falei, cara, você tem que ser mais rápida que a IA. Como assim mais rápida? Calma. Não no primeiro atendimento, mas em agendar visita. Sim. Essa da responsabilidade de agendar visita é tua. Sim. Então é isso que eu acho que dá para fazer esse híbrido que eu acho que funciona muito bem. Tá funcionando melhor pra gente agora. Legal demais. Legal. Eu tenho aqui uma pergunta. Na verdade, assim, você tá aí com a gente quase um ano, né? Que você falou. Nesse período, você deve ter pegado alguns cases de sucesso ali que a Maia fez. Você lembra de algum, assim, para falar pra gente? O que rolou? Tem um engraçado que a gente tem uma avaliação no Google Certo. pra Maia. Pra Maia? Um cliente elogiou a Maia lá como um excelente atendimento e tudo mais, e elogiou a Maia, ou seja, ele nem Sim. percebeu que era uma inteligência artificial. Olha só que Esse bacana. acho que é o caso mais É um engraçado caso que a gente emblemático. tem. Ou, né? ou Emblemático. seja, a Maia também ela consegue aumentar o seu NPS da Também, empresa, né? também, Além de também. você acompanhar isso dentro Também. da nossa plataforma, que ela já consegue te entregar esse dado de NPS, ela te fala como que tá o atendimento dela e ela consegue fazer isso também, né? A gente tem também os haters, né? Não tem jeito, né? Ah, Porque sempre. a hora que ele identifica que é IA, ele começa a falar mal da IA, pra IA mesmo, sabe? Então a gente vai vendo a conversa e fala, pô, mas pra quê, né? Pra que A isso? gente olha Mas lá- é normal, isso vai ter em A tudo, gente olha né? os dados lá, tem gente que xinga a Maia, mas a Maia também é muito convidada pra jantar. Com Né? certeza. Então, assim. Ganha bombom. Ganha bombom, né? Teve uma senhora que deu bombom pra ela numa imobiliária lá. Foi lá entregar pra Olha, Maia. eu não sabia. Então, assim, eu acho que no fim do dia, essa transformação ela vai aculturando também, né, o mercado de maneira geral, né? O consumidor, né? O consumidor final, né? As pessoas vão se acostumando. E olha que dado, né? Vamos falar de dado, mas polêmico também. Por que a Maia tá tomando frente, a IA tá tomando a frente, ganhando bombom, sendo elogiado e o humano não? Atenção, atenção. É o que falta, né? Geralmente tá todo mundo correndo, mil coisas na cabeça, falando de qualquer jeito, não dando a atenção que Perfeito. merece. Perfeito. E aí ela consegue atender com classe, com educação, um atendimento muito bom. E aí ela, no final, ela leva a vantagem nisso daí. Show de bola. Perfeito, cara. Então, assim, pra encerrar aqui, o que você tá esperando aí pro mercado nos próximos anos? Nossa. Onde que tá o otimismo aí? Olha, eu acho que vai ter uma mudança muito drástica no mercado imobiliário, né, para os próximos anos, onde a IA sim vai fazer parte, cada vez mais parte disso, e o corretor ele vai fazer menos trabalho burocrático, menos trabalho que tudo. A gente já tem uma regra lá no escritório, né? Fiz uma reunião, inclusive, para retomar isso segunda-feira, que é onde a gente pode automatizar. O que a gente faz hoje que toma tempo que a gente pode automatizar? E isso eu estou falando de uma empresa, né, humildemente pequena. O que a gente está falando das grandes? Como as grandes estão tão avançadas? Isso vai vir uma hora, quer dizer, já veio muito forte, mas uma hora acho que vai dar um baque bem, bem interessante no mercado. Legal. Eu tenho uma para finalizar aqui também. Se a gente tá finalizando? Estamos finalizando. Eu ia finalizar. Já que você quer finalizar, Então, então mas finaliza é aí. uma finalização sua e uma minha. Pode ser? Manda bala. Tô tranquilo, se a gente Dirceuzão, quiser ficar o dia todo vambora, aí, a gente bate papo. Vambora. É tema que eu Já gosto. abre uma cervejinha daqui a pouco, Olha. vambora. O papo tá bom. Pra gente finalizar, o que levou você, acho que você antes de fechar com a Maia, com a Plaza, você já vinha um tempo estudando IA, né, pro mercado imobiliário. O que fez fechar com a Maia? O que você acha aí que
caminhou para essa parceria aí? Você dá de Foi conselho? o Rafa, pô. Foi o Rafa. O Rafa. Ah, Foi o Rafa. Não, mas brincadeira à parte, mas é sim muito importante, né? Porque assim, o Rafa, relacionamento. Exato. Exato. Então o Rafa deu uma baita atenção ali, a gente já tinha passado por uma outra IA, já tinha implantado, mas ainda era bem início, então Legal. não tivemos tanto sucesso. E aí eu falei, bom, acho que não está ainda no momento Entendi. para isso, vou pausar esse projeto de IA e eu retomo daqui uns anos quando o negócio estiver mais evoluído. Alguns meses, aí, uns 6, 8 meses, aí o Rafa fez contato e a gente começou a evoluir. E aí eu achei bem interessante e bem flexível o que o Rafa trouxe para mim. Ele falou, cara, não, ó, a gente tá com um projeto assim, assim, assado. E aí a primeira IA que eu fiz ela era um pouco mais engessada. Entendi. Entendeu? Lógico, porque era início e tudo mais, mas aí teve toda essa conexão aí com a Plaza. E aí Excelente. a possibilidade também de virar piloto, né, Rafa? Porque Sim. eu gosto muito de contribuir. Com Então, quem chega primeiro bebe água fresca, né? Isso aí. É isso aí. E de novo, o que vende é o relacionamento, né? O que vende é relacionamento. Show de Perfeito, bola. perfeito. Show. Em todas as áreas, né? Não só no imobiliário. É isso aí, cara. Assim, eu acho que você tem que mandar. Você tem que olhar pra câmera e mandar um beijo, um abraço pra sua esposa. Senão daqui ela vai te fuzilar. Que foi combinado isso antes de começar a gravação, né? Vocês me pegaram. É. Não. Um beijo muito grande. Ela é minha parceira, tá lá comigo agora. Passou por poucas e boas já na empresa lá comigo. Mas eu vou parar, senão eu vou me emocionar. Vai se emocionar, né? Isso aí, assim que é bom. Ganhou uma moralzinha família hoje, é hein? assim. Sexta-feira. Até eu fico emocionado, porque quando eu vou na imobiliária, isso fica até um recado para as outras imobiliárias que assistirem, eu ganho bolo no Grupo Avalia. Quando eu vou lá, tem bolo com cobertura, cafezinho, né? Então a gente é muito bem recebido. E quando você é muito bem recebido no lugar, é porque normalmente a energia desse lugar é muito boa, né? E se a energia é boa, é porque as pessoas são pessoas do bem. Isso Então, muda o jogo. muito legal de ser obrigado de topar vir aqui bater esse papo com a gente. Imagina. Foi um prazer aqui, mais uma vez, a gente estar junto. E para você que acompanha o Maia Talks, fica de olho. Tem muito conteúdo legal vindo aí pela frente. Obrigado pela tua audiência e um abraço. Abraço. Obrigado. Valeu.